Lucas capítulo 1, versículo 37. Nós vamos ler apenas um único versículo. Lucas capítulo 1, versículo 37. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eu gosto disso. Tem gente que já está ligada quando abre, bate o olho no versículo, já sabe o que está por vir, não é verdade? Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! E o versículo diz assim, meus irmãos: porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Para mim pode ser impossível, para você pode ser impossível, para os nossos familiares pode ser impossível, mas para Deus não há nada impossível. Aleluia! Feche seus olhos, encurve sua cabeça, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que de fato Ele não fale tão somente aos nossos ouvidos, mas em especial aos nossos corações. Senhor Jesus, Deus amado, Espírito Santo de Deus, nós nos reunimos sobre este lugar, ó Deus, para ouvirmos tão somente a Tua voz. Senhor, a Tua igreja não se reuniu aqui para ouvir o Joey, não, porque o Joey é limitado, o Joey é um ser humano como qualquer um outro, mas nós estamos aqui para ouvir a voz daquele que era, que é e será para todo sempre, aquele que teve, tem e terá todo o poder, não apenas porque o Senhor tem, o Senhor é a maior fonte de poder. Senhor, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, porque cremos que não existe nenhum outro nome com tamanho poder e autoridade. Nós estamos aqui para reconhecer a soberania da Tua presença, para rendermos a Ti, ó Deus, todo louvor e adoração, porque só o Senhor é digno de toda glorificação. Então fala, Jesus, fala, Senhor, aos nossos corações, não aquilo que queiramos, mas aquilo que o Senhor acha necessário que possamos ouvir do Teu Espírito. Que seja uma palavra de estruturação, que seja uma palavra de renovo, que seja uma palavra de entendimento, que seja uma palavra de salvação, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Se tem vontade para glorificar, meus irmãos, a paz do Senhor mesmo. Deus seja louvado pela sua vida. Meus irmãos, o versículo que nós acabamos de ler, sem sombra de dúvidas, é um daqueles versículos que a teologia se utiliza para expressar um dos três principais atributos de Deus. Os alunos, do mini seminário certamente já sabem quais são os três principais atributos de Deus, a saber, a sua onisciência, Deus está em todos os lugares, a sua onisciência, Deus sabe de todas as coisas, a sua onipresença, Deus está em todos os lugares, o que acaba justificando a onisciência, porque se Deus está em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas, amém? E a sua onipotência, que é exatamente o que nós vemos expressado aqui por esse versículo. Aqui é o anjo Gabriel visitando, se mostrando, se expressando para Maria, justamente para anunciar o nascimento do Salvador, o nascimento daquele que viria para salvar não apenas a minha vida, mas a vida de cada um de vocês. E aqui Gabriel diz essa grande declaração, é um versículo tão pequeno, mas que fala muito sobre Deus. E ele diz: porque para Deus não há nada impossível. Aqui ele está dizendo, o Deus que você serve, Ele é onipotente, o Deus que você serve, Ele pode todas as coisas. Você pode ser limitado, você pode viver o impossível, mas quando Deus entra na sua causa, aquilo que é impossível se torna possível. Por quê? Porque o nosso Deus, aleluia, Ele é experiente em mudar quadros, em mudar cenários, e Ele vai mudar o cenário da sua vida. E por quê? Porque para Deus não há nada impossível. Aleluia. Mas quando a gente olha para esse versículo,
para quem possivelmente não tem acesso às informações, a gente de fato entende que para Deus não há nada impossível. E sim, para Deus não há nada impossível. Só que essa ação de Deus é na esfera material e humana. Quando a gente fala sobre a essência de Deus, existe sim algumas impossibilidades para Deus. Como assim, Júlio? Você não está falando heresia? Não. Por exemplo, o nosso Deus, para Ele, é impossível Ele ser injusto. Isso é contra os seus atributos. Ainda que Ele quisesse, é impossível para Deus ser injusto. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus justo. Então talvez hoje você possa se recordar de algum cenário de sua vida e você possa pensar, mas poxa, eu passei por aquela situação, o que aconteceu? Foi Deus simplesmente autorizando a lei da semeadura, ou seja, o que você plantou, você vai colher. O que você plantou, você vai colher. Essa é a melhor maneira que Deus utiliza para manifestar a sua justiça. Mas Ele não é injusto. Por exemplo, o nosso Deus, Ele não é um Deus vingativo. Por quê? Porque Ele é um Deus bom. A própria palavra do Senhor diz, se não me engano, em Salmo 71, que Deus é bom e a sua benignidade dura para todos sempre. Então, a bondade de Deus, ela faz parte de sua essência, dos seus atributos. Então, você jamais vai ver Deus sendo vingativo. E por que eu estou dizendo isso? Porque existem muitas pessoas que passam por cenários desfavoráveis e acabam acreditando que Deus está se vingando, que Deus está manifestando a sua justiça para fazer com que com que vocês possam voltar ao caminho pela dor. Mas não! O nosso Deus é bom. Johnny, então por que eu estou vivendo diversas tribulações? Primeiro, talvez você esteja se desalinhando da vontade de Deus. E é muito importante nós sabermos isso, sabermos identificar o motivo do qual nós estamos passando pelo vento. Será que eu estou desalinhado com a vontade de Deus? Porque uma vez que eu esteja desalinhado, é natural que os problemas se multipliquem. Segundo, nós precisamos identificar se é da vontade, se é da permissão de Deus. E isso a gente comprova pela vida do próprio Jó, o livro de Jó. Os problemas que ele passou não foi por castigo. Jó não tinha feito nada. Jó era um homem reto, íntegro. A própria palavra diz isso. Mas todos aqueles problemas aconteceram com a permissão de Deus para glorificar o nome do Senhor. E talvez você esteja se perguntando, falando, Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? Se você veio nesta noite atrás de uma resposta, a resposta é para glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, esse versículo ele também expressa sobre algo que muitos de nós, na condição de evangélicos, de cristãos, de filhos de Deus, precisamos viver. E o que é isso? Milagre. Esse versículo ele expressa milagre. Porque quando Gabriel diz que para Deus não há nada impossível, Gabriel está dizendo, você serve um Deus que é gerador de milagres. Você serve um Deus que tudo pode. E para que nós possamos viver de fato o milagre, é necessário que nós possamos ter a concepção de como o milagre acontece. Então, hoje, a ministração, ela vai trazer um entendimento um pouco mais profundo sobre o que muitos de nós desejamos, mas não conhecemos, que é exatamente a esfera do milagre. Como que o milagre acontece? O milagre é o resultado de 4 fatores. Repita comigo, 4 fatores. 4 fatores. Nós já sabemos sobre a numerologia bíblica, né, que é algo que eu sempre falo, que o número 4 significa uma mudança de ciclo. Então, isso só faz reforçar que quando você vive um milagre, você passa a viver um novo ciclo. Um novo ciclo. O número 4 também representa equilíbrio, pleno equilíbrio. Sabe, a gente vai estudar isso um pouco mais no seminário, os alunos talvez já estejam de orelha em pé, mas a gente vai aprender isso no seminário. O número 4, além de significar mudança de ciclo, na sua real expressão, ele também significa equilíbrio. Por exemplo, uma cadeira, ela só se mantém no seu pleno equilíbrio justamente por conta das 4 pontas. Não é à toa que nós temos 4 evangelhos. Amém? Glória ao nome do Senhor
Senhor Jesus. Então, os 4 fatores que juntos resultam um milagre é o cenário de impossibilidade, é o exercício da fé, a administração do tempo e a identificação do propósito. Esses são os 4 fatores que juntos, somados, eles totalizam a existência do milagre. Para você viver um milagre, primeiro, antes de tudo, você precisa viver um cenário de impossibilidades, porque não existe milagre dentro do possível. Se é possível, não é milagre. Milagre só existe dentro de um cenário impossível. Então, se você abre a sua boca e diz: Senhor, eu quero viver os teus milagres, esteja preparado para viver um cenário de impossibilidades. Esteja preparado para que os problemas venham praticamente te afogar, porque é justamente quando você estiver afogado que as mãos do Senhor vai lá no fundo e vai te pegar, te sustentar para que você respire. Aleluia! Mas enquanto você estiver no barco, ainda que o barco esteja balançando, ainda que o barco esteja sendo acometido por um grande vendaval, não será milagre. O milagre só será considerado quando o barco bater, você afundar. Deus vai lá e te resgata. Aleluia! Aleluia! E daí você pede tanto ao Senhor um milagre, e eu venho aqui para te dizer: você já é um milagre. Porque outrora nós estávamos exatamente no fundo do poço. Outrora nós estávamos exatamente largados na prostituição, no fumo, nas drogas, na mentira, no adultério. Daí as mãos do Senhor foi lá no fundo, aleluia, e nos resgatou, aleluia, do lamaçal do pecado, através da sua graça e da sua misericórdia. Você é um milagre. Nós somos o milagre do Senhor. Milagres vivos que testemunham e glorificam ao nome do Senhor. Quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos sim que todos os milagres eles foram precedidos de um cenário de impossibilidades. Por exemplo, Sarai, Rebeca, Raquel, a esposa de Manoá, como nós vimos algumas semanas atrás, na verdade, a própria Ana, mãe de Samuel, foram mulheres que antes de serem alcançadas pelo milagre do Senhor, elas viveram um cenário de impossibilidade. Então, se você hoje está vivendo um cenário de impossibilidade, eu sei que é muito duro dar glória a Deus em meio a vendaval, mas glorifique, porque você já é um forte candidato a viver o milagre do Senhor. Aleluia! Nós vemos Naamã em 2 Reis 5, 2 Reis 5, Naamã, um homem que tampouco era servo do Senhor, mas também passou por um cenário de impossibilidade, foi agraciado com o poder de Deus e foi curado. Nós precisamos reconhecer um dos fatores os quais nós estamos passando. Será que de fato nós estamos no caminho do milagre? Analise a sua vida. Os problemas que nós estamos passando, cada um a seu modo, existem pessoas que às vezes estão passando por problemas financeiros, outros espirituais, outros de saúde, outros no relacionamento. Independente de que tipo de problema você esteja passando, glorifique o nome do Senhor, porque esse já é um sinal que você logo será alcançado pelo milagre de Deus. Amém? Aleluia! O segundo fator, como eu mencionei, é o exercício da fé. O exercício da fé é algo primordial para que nós possamos viver o milagre. E por quê? A própria palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu gosto sempre de falar o versículo completo, né? Por quê? Porque para que nós possamos nos aproximar de Deus, é necessário que nós tenhamos fé. Ou seja, a gente precisa acreditar que de fato Ele existe. Por quê? O nosso Deus, Ele não possui uma forma. O nosso Deus, Ele não possui uma boca, mas Ele fala. O nosso Deus, Ele não tem ouvidos, mas ouve. O nosso Deus, Ele não tem mão, mas toca. O nosso Deus, Ele não tem uma figura corpórea, mas Ele está em todos os lugares. Aleluia!
precisamos desenvolver a nossa fé. E a fé vem pelo que mesmo? Ouvir. Pelo ouvir. E mais uma vez eu me utilizo desse versículo para questionar a todos vocês. Que tipo de vozes vocês têm ouvido? Será que verdadeiramente vocês têm ouvido a palavra de Deus? Ou as inúmeras vozes que vêm trazendo problemas sobre a vida de vocês? E aí eu volto porque eu falei lá no começo, né? Nós precisamos nos reter, nós precisamos reter a palavra em nossas vidas. Por quê? Porque quando as más vozes vierem na nossa alma, no nosso espírito, nós já estaremos tão revestidos da palavra de Deus que não haverá espaço para fofoca, não haverá espaço para dizer, não haverá espaço para mentira, não haverá espaço para falsidade. Por quê? Porque nós estaremos revestidos da palavra de Deus. Aleluia! A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se eu estiver aqui em cima e falar qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus, não adianta, vocês não vão desenvolver a sua fé. Para que vocês possam desenvolver, é necessário que vocês ouçam. E ouçam o quê? A palavra de Deus. Aleluia! Quando a gente olha para Maria, voltando aqui para Maria foi uma mulher que de fato vivenciou esses 4 fatores. Nós já vimos 2, vamos dar sequência. Mas só voltando um pouco para que vocês entendam, Maria era uma mulher comum como eu e como você. Amém? Nós não temos nada especial. Nosso Joey prega, mas isso não faz o Joey ser especial. O Joey não é melhor do que a irmã Simone porque ele prega. Muito pelo contrário, nós somos seres simples. Nós somos pessoas que não temos valor algum. Amém? Deus ele nos olha e nos dá o devido valor. Amém? Eu louvo a Deus por isso. Mas quando Gabriel ele chega para Maria, ele está diante de uma mulher simples, de uma mulher comum, como eu e como você. E ele chega, muito obrigado, minha irmã. E ele chega para ela e diz: foste agraciada. Você achou graça aos olhos de Deus. E o que isso significa? Aqui é o anjo dizendo: Maria, você foi escolhida para viver o milagre do Senhor. E isso me remete para aquele versículo onde o próprio Cristo disse: não foste vós que me escolhestes, foste eu que vos escolhi. E Jesus nos escolheu para quê? Para que tivéssemos uma vida em sofrimento, para que tivéssemos uma vida de vergonha, para que tivéssemos uma vida em desespero? Não! Jesus nos escolheu para que Ele pudesse manifestar o seu poder sobre nós, para que Ele pudesse manifestar a sua graça, a sua misericórdia. Ele nos escolheu para nos tratar, para nos libertar, para nos reerguer, para nos colocar de pé e para nos fazer alvos constantes dos seus milagres. Aleluia! Deus ele não te escolheu, Jesus ele não te escolheu, o Espírito Santo não te escolheu para que você passe vergonha, para que você seja humilhado. Não, eles te escolheram para que eu e vocês sejamos alvos constantes do milagre de Deus. E Maria foi escolhida. Assim como hoje todos nós somos escolhidos. Não pelas nossas qualidades, mas pela graça e pela misericórdia do Senhor. Então Maria já estava diante de um cenário de impossibilidade. E quando o anjo Gabriel, ele compartilha os planos de Deus sobre a vida de Maria automaticamente ela já exerce a sua fé. E eu falei, o segundo ponto é o exercício da fé. Maria, ela não duvida. Ela faz uma pergunta, inclusive ela fala: mas como isso se dará? Porque eu ainda não conheço o varão. Só que ao contrário de Zacarias, no mesmo capítulo, se nós lermos os versículos anteriores, nós vamos ver que Zacarias, que era um sacerdote, que lidava com a liturgia, que fazia parte da escala lá do santuário, Zacarias ele recebe a visita do anjo, e o anjo diz que sua esposa Isabel vai gerar, e Zacarias duvida, e por isso ele fica mudo até que João nascesse. Só que Maria faz a mesma pergunta, só que com um tom diferente. O tom de Zacarias foi um tom de dúvida, tanto que o texto deixa muito claro. O anjo diz: por você ter duvidado, você vai ficar mudo até que João nasça. Já Maria faz a mesma pergunta, mas com um tom diferente. Quando ela diz como isso se dará, era Maria perguntando: o que eu preciso fazer? Como que eu
vou poder contribuir. Aleluia! Maria ainda não conhecia o poder do nosso Deus. E daí o anjo diz: para o nosso Deus nada é impossível, você só precisa crer. Aleluia! Você só precisa crer, você não precisa fazer nada, você só precisa estar disponível para que a manifestação do poder de Deus seja atuante sobre a sua vida. E talvez hoje você tenha vindo aqui para se perguntar: Deus, a minha vida está assim, está assado, o que eu tenho que fazer? Deus está falando: você só precisa crer, porque nós não somos chamados para viver pelo que nós cremos, mas sim pelo que nós acreditamos. Aleluia! Aleluia! Quer viver o seu milagre? Aprenda a viver pela fé. Quer viver uma mudança de cenário? Aprenda a viver pela fé. Aleluia! Joy é muito difícil. Às vezes o vento vem tão forte que eu acho que de fato eu não vou aguentar. E a gente fala às vezes, né, num gabinete, numa conversa, enfim, num aconselhamento, a gente conversa, traz a palavra, e uma das justificativas que eu mais ouço de algumas pessoas é a justificativa que diz assim: ó, mas eu sou carne, né? Meu irmão, o problema está aí. Você se vê mais carne do que espírito. E Deus não te chamou para viver pela carne, mas sim pelo Espírito. Aleluia! Aleluia! Não foi à toa que Ezequiel 37, quando Deus pega Ezequiel e leva até o vale de ossos secos, Deus levou Ezequiel em espírito. Por quê? Porque em carne Ezequiel não suportaria ver aquele exército ressecado. Deus então pega Ezequiel em espírito, porque em espírito nós somos capacitados por Ele. A própria palavra do Senhor diz em Provérbios: o corpo que se abate, o espírito sustenta. Aleluia! Aleluia! Então nós precisamos vivificar, fortalecer o nosso espírito, para que a nossa fé esteja imbatível, independente dos problemas que nós estejamos passando. Se você tem a sua fé estruturada na palavra, revestida da palavra, você será capaz de atravessar o mar e chegar do outro lado. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Terceiro fator, e o fator que, na minha opinião, é o fator que muitas pessoas se perdem, é o fator do tempo. A administração do tempo. Enquanto o milagre não acontece, é muito importante que nós saibamos administrar o período da espera. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas se enfraquecem. É exatamente nesse ponto que muitas pessoas se desviam, inclusive, porque não suportam o momento da espera. É claro, Provérbios diz que a promessa tardia adoece o coração, mas se o seu coração está adoecido, o remédio está aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor. Se você se sente enfraquecido, se você está balançado, se você está vendo os dias, os meses, as semanas, os anos se passando e a promessa ainda não se cumpriu na sua vida, não se desvirtue do caminho. Se você se sente afligido, se você acha que você vai perder as suas forças serão renovadas aqui, através da palavra. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. E hoje eu quero fazer uma pergunta: como que o Joy, como que a igreja, a casa de oração Nova Aliança, tem passado pelo período de espera, pelo fator administração do tempo? Nós precisamos respeitar a administração do tempo. Eclesiastes é um versículo é um capítulo que muitos de nós conhecemos, diz que há tempo para todas as coisas. Então, se você está passando pelo momento das lágrimas, louve ao Senhor, porque o salmista disse em Salmos 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Aleluia! Se você está chorando, você já começou a viver o processo do teu milagre. Por quê? Porque antes da alegria vir, o que virá de fato será as lágrimas. Então, se as lágrimas já estão rolando, deixa rolar, mas vai glorificando, vai agradecendo, porque a vitória está vindo logo depois. Aleluia!
Aleluia! Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está nos garantindo. O choro pode durar uma noite, a tua angústia pode durar uma noite, o teu desespero pode durar uma noite, os teus problemas físicos podem durar uma noite, os seus problemas financeiros podem durar uma noite, mas a alegria, a vitória, o milagre virá pelo amanhecer. Aleluia! Aleluia! Nós precisamos administrar o tempo. Certa vez, recentemente, eu falei sobre Eliseu e a sunamita, né? Eliseu recebeu uma bênção através da sunamita. A sunamita fez um quarto, colocou lá diversos detalhes para que ele se sentisse abraçado, para que ele se sentisse mais presente. E ele sente de Deus de retribuir. E ele manda que o seu menino chame a sunamita, e quando ela chega, ele fala: no tempo da vida, você abraçará um bebê. A sunamita até então nunca tinha tido filho. Nós supomos que ela era estéril, seu marido já era de idade avançada. Então, dentro de uma linha racional, era impossível que ela gerasse. Mas aí vem Eliseu e libera uma palavra sobre ela, dizendo: você vai gerar, mas no tempo da vida. Quer Eliseu dizendo: o seu milagre já foi liberado nos céus, mas você precisa aguardar o processo aqui na terra. Então, se nós estamos passando por algum processo, creia, o Senhor já liberou. Joy, eu estou passando por um problema de saúde, o Senhor já liberou a cura. Joy, eu estou passando por um problema financeiro, estou desempregado, o Senhor já liberou a porta. Joy, eu estou passando por um problema no meu casamento, o Senhor já liberou a restituição. Simplesmente espere. Espere. Respeite o período do processo, o período do tempo. Mas como eu vou esperar? Atos 16, a gente vê Paulo e Silas amordaçados, Paulo e Silas escorraçados, mas administrando o tempo da espera. Como? Louvando, adorando ao nome do Senhor. Eu consigo conjecturar para que vocês entendam. Paulo e Silas falando assim: está doendo muito, está sangrando muito. Será que ele não vem? Ele vem, mas que horas que ele vem? Eu não sei. Já que a gente não sabe, então vamos louvar, vamos glorificar o nome dele, vamos aproveitar, vamos administrar o tempo da dor, fazendo o que? Louvando, adorando e glorificando ao nome daquele que merece toda a honra e todo o louvor. Aleluia! Administre o tempo. Se você está no fator tempo, administração de tempo, administre o seu tempo, glorificando. Nada de murmurar, nada de reclamar, nada de pensar em desistir. Não, às vezes falta tão pouco, às vezes nós estamos tão próximos da bênção, mas pelo fato de nós deixarmos o peso do vendaval tomar a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma, a gente recua, a gente desiste. Eu não sei se vocês devem se lembrar que existe uma figurinha, sei lá o nome que se dá na internet, que é aquela pessoa que está embaixo da areia, cavando, né? Ele não está vendo, é claro, mas nós que somos espectadores, a gente vê. E a bênção está logo atrás, mas ele já cavou tanto, ele já se cansou tanto, ele já fez tanto esforço, que chega um momento que ele cansa e volta, sem saber que a bênção estava ali a cerca de 1 metro. E assim é conosco. Muitas das vezes nós desistimos e nós perdemos a bênção. Nós deixamos de lutar, nós deixamos de acreditar na palavra do Senhor quando nós estamos muito próximos da bênção. Meu Deus! Deus está falando: mantenham-se firmes, respeitem o período de espera. Existe um tempo para todas as coisas. O nosso próprio Deus, em sua soberania, em seu grandioso poder, até porque nós lemos aqui: para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível. Então Deus poderia ter criado todas as coisas lá em Gênesis sem tão pouco liberar o som da sua voz. Ele poderia ter criado tudo em um único segundo.
mas Ele fez tudo a seu tempo, para que hoje nós tivéssemos a referência de que nós também necessitamos esperar, que nós precisamos aguardar. Aguardar como? Reclamando? Não, louvando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Não é porque Ele ainda não fez que Ele não merece ser glorificado. Não é porque Ele ainda não fez que Ele não merece ser adorado. Muito pelo contrário. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. E Maria, assim como todas as outras pessoas, ela também esperou o período da vida. Maria, ela teve que esperar 9 meses, assim como qualquer outra mulher. Ela teve que esperar os 9 meses para vivenciar o milagre que ela estava gerando. Eu não sei há quanto tempo você está gerando o seu milagre. Eu não sei se é 1, 2, 3 meses, não sei se são anos, mas eu preciso te falar, vai nascer. Eu creio. Vai nascer, porque ele já está sendo gerado em você, porque no céu ele já existe, ele já foi liberado. Você só precisa aguardar o tempo da vida. Eliseu falou no tempo da vida, ou seja, ainda que o seu Deus tenha todo o poder, mas Ele também respeita o processo do tempo, e como criatura dele, como filho dele, como você precisa ter as características dele, você também precisa respeitar o fator tempo. A gente acha que vindo num domingo como hoje e recebendo uma palavra como essa, amanhã pela manhã, antes do café, o telefone vai estar tocando, né? Mas não. E aí que está. Hoje em dia nós vemos o Evangelho, o mundo afora, onde as pessoas falam, levante suas mãos, a pessoa está sendo liberada agora, receba, receba, receba. E a igreja, glória, aleluia, eu recebo. Aí no domingo à noite está todo mundo fortalecido, todo mundo motivado. Aí vai para casa, dorme, na segunda pela manhã vê que a vida está na mesma coisa. E isso faz com que as pessoas se desmotivem. Isso faz com que as pessoas se decepcionem com o Evangelho. Mas por quê? Porque querem viver o milagre, mas não entendem como o milagre acontece. Então eu preciso te falar, talvez hoje você não saia daqui efetivamente com o seu milagre nas mãos, mas você vai sair daqui estruturado, aleluia, para esperar o tempo determinado que Deus vai te agraciar. Deus, Ele não te escolheu à toa, foi para viver milagres, mas você só vai viver milagres se você respeitar o cenário de impossibilidade, se você manifestar a sua fé e se você respeitar o fator tempo. Se você corromper um desses fatores, infelizmente, o seu milagre vai empurrar para baixo. E aí a gente lembra de Abraão e Sarai, né? Joy, sempre que você vai falar de processo, você fala de Abraão e Sarai. Então vamos mudar um pouquinho hoje, né? Vamos então para Saul. Certa vez o rei Saul, ele estava incumbido de lutar contra os filisteus. E ele ficou desesperado. Ele então chamou Samuel e Samuel disse, espera, que durante um período de 7 dias eu vou chegar. Só que Saul começou a ficar pressionado pelos soldados. Os soldados diziam, e aí? O que vai acontecer? E aí? Nós não vamos avançar? E aí? Você não vai avançar? Você não vai liberar a ordem para que a gente avance? Saul começou a ser pressionado, como eu e como você. Muitas das vezes nós somos pressionados pelos problemas. E o que Saul faz? Saul, que já tinha recebido uma orientação de Samuel, dizendo, espera, que eu vou chegar e vou levantar no holocausto. Saul simplesmente toma frente e levanta o holocausto no lugar de Samuel, corrompendo o processo. Então veja que as pressões, as turbulações da vida, muitas das vezes faz a gente tomar decisões precipitadas. Nós precisamos aguardar a ordem do Senhor. Samuel representava a figura de Deus aqui na terra. Então quando Samuel diz espera, era para Saul esperar. Eu não sei o fator que você está passando, mas se você está no fator do tempo, espere, aguarde. Porque vai acontecer. Vai acontecer. Aleluia.
E o último fator é a identificação do propósito. Maria, de igual modo, ela de fato já teve acesso à identificação do propósito. O anjo falou: você vai gerar um menino e ele se chamará Jesus, e ele vem para salvar, para trazer a salvação. Então é muito importante que para mim, para todos nós, para vivenciarmos o milagre, nós saibamos o propósito que aquele milagre vai acontecer na nossa vida. E isso fica muito claro em João 9, quando Jesus, eu já falei isso aqui também algumas vezes, quando Jesus está passeando, andando ali com os discípulos, de repente ele se depara com um cego de nascença, e os discípulos perguntam: Rabi, quem pecou para que ele estivesse assim? Ele ou os pais? E Jesus responde: nem ele nem os pais, mas se fez assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então aqui Jesus estava dando um propósito. Jesus aqui estava falando: o propósito dele ter sido cego a vida toda é para que hoje a graça e a misericórdia de Deus alcançasse a vida dele e ele fosse um milagre vivo para testemunhar o poder de Deus. E você se pergunta: Senhor, eu estou nesse problema há tanto tempo, por que eu estou passando por isso? Deus está respondendo: para glorificar o nome do Senhor. Deus, maravilha. E a gente vê isso um pouco mais claro em João 11. João 11, Lázaro morre, Marta e Maria mandam o mensageiro até Jesus, e o mensageiro diz: mestre, aquele a quem tu amas está enfermo. E Jesus diz: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Aleluias. E hoje eu tomo a liberdade, movido pelo Espírito Santo, para falar: o problema que você está passando, o cenário que você está passando, não é para a sua morte, mas é para a glória do Senhor Jesus. É para a glória de Deus. As pessoas precisam ver o antes, as pessoas precisam ver o durante, para que depois elas comprovem: foi Deus na vida dele, foi Deus na vida dela. Não há outra resposta. Foi Deus que atuou, fazendo o quê? O impossível. Por quê? Porque para Deus não há nada impossível. Não há nada impossível. Não há nada impossível. Aleluia! Nós já estamos para o final, o louvor já pode se preparar, mas antes disso, eu vou pedir que você abra literalmente a sua Bíblia. Normalmente eu não peço para vocês abrirem, mas hoje se faz necessário. No final do rodapé, nesse mesmo capítulo, provavelmente ali nas referências, você vai ver que existe um link, né, que diz assim: 1.37, linkando com Gênesis 18:14. Com Gênesis 18:14. E é exatamente lá que nós vamos, Gênesis 18:14. Eu deixei na minha Bíblia marcado, mas agora já desmarcou. Gênesis 18:14. Aleluia. Que diz assim. Aleluia. Prestem muita atenção. Diz assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Aqui o anjo, aleluia, séculos e séculos e séculos antes, está falando praticamente a mesma coisa que Gabriel falou para Maria: para Deus não há nada impossível. E aqui o anjo está perguntando para Abraão: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? E ele completa dizendo: ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida. Ou seja, eu vou voltar no momento adequado, no tempo da vida, no tempo necessário. Aleluia. E Sara terá um filho. Aqui ele está dizendo: não existe nada impossível para Deus. No tempo determinado eu vou voltar e eu vou comprovar o milagre do Senhor sobre a sua vida. Aleluia. E eu preciso dizer: o tempo que Deus determinou na sua vida, eu não sei quanto tempo possa ser, mas pode acreditar, está próximo. Está próximo. Por isso você precisa se manter firme. Por isso você precisa se manter de pé. Você precisa justamente respeitar esses 4 fatores. Você precisa entender. O louvor pode subir. Se
você quer de fato ser alvo de milagre, você precisa entender como ele funciona. Se você não entender como ele funciona, você vai pegar um milagre e você tampouco vai saber administrá-lo. E você vai perder o seu milagre. Então hoje a ministração não é com fogo, não é com anjo, não é com espada, mas é com entendimento. João 8,32 fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então hoje, através da palavra, nós estamos obtendo entendimento sobre aquilo que muitos de nós precisamos, viver milagres do Senhor. Não importa a esfera, para Deus não há nada impossível, porque para Deus não há nada impossível. Glorifique o nome do Senhor, filho de Deus, vamos louvar, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia.